palavras são de Neemias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, quando eu estava no castelo de Suzã, estava no palácio de Suzã. Neemias capítulo 1. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. Perguntei-lhe. Esta é a palavra importante aqui, perguntei-lhe. Quem pergunta quer saber, quem pergunta se interessa. Neemias não era um homem de perguntar por perguntar. Neemias era um homem de interesse. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que tinham escapado, os restos do cativeiro, aqueles que tinham voltado com Zorobabel, com Josué, aqueles que tinham restaurado a casa de Deus, aqueles que estavam debaixo da vara e do cajado de Esdras. E diz a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restos que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão demolidos e as suas portas consumidas pelo fogo. Ao ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, planteei por muitos dias. Jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: rogo-te, Jeová, Deus dos céus, que é Deus grande e terrível, que guardas aliança e misericórdia com aqueles que amam e observam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço em tua presença, de dia e de noite. Você pode perceber que o homem que passou a jejuar depois de uma pergunta, como ele estava jejuando, o homem que passou a orar depois daquela pergunta, ele não parava de orar, ele não parava de jejuar, ele não parava de clamar, na presença de Deus, de dia e de noite. Eu te pergunto, como você poderia observar, aqui por essas palavras, como deveria estar o seu olhar, o seu semblante? Aí ele diz no versículo 11, rogo-te, Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração de teu servo, e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome. Faze hoje bem sucedido o teu servo, e concede-lhe misericórdia diante deste homem. Ora, aí ele vai colocar essa frase. Essa frase não é qualquer frase, ele colocou no final da oração. Ele está querendo dizer: eu era o copeiro, eu era o homem mais importante para o rei no palácio. Meus irmãos, esse homem faz uma oração a Deus. Agora eu quero que você observe alguns pontos dessa oração. Ele ora e reconhece os pecados do seu povo como os pecados dele, como parte também dos seus pecados. Ele se inclui. Ele não se exclui, ele se inclui. Ele se inclui na história, ele se inclui nas derrotas, nos fracassos, na degradação, na desolação, no opróbrio. Eu sei, irmãos, que para nós é muito fácil apontar todos os defeitos dos nossos irmãos de maneira geral, os pecados deles. Mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo para que o Senhor tenha o lugar do seu prazer aqui na terra? O que nós temos feito a partir de nós, que temos considerado ser a casa de Deus, e batalhamos para isso, para que o Senhor encontre em nós a sua Filadélfia, para que o Senhor encontre em nós a sua Betânia, para que o Senhor encontre em nós a sua noiva, a sua nova Jerusalém, mesmo que ela ainda não esteja glorificada. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo? Você vê que o coração desse homem, quando ele olha para toda a ruína, para toda a apostasia, para tudo que estava acontecendo com aquilo que é chamado povo de Deus, aquilo que era chamado povo de Deus, ele se coloca diante de Deus, ele se coloca como sendo ele a resposta para aquilo que ele mesmo estava orando. Ele não estava orando para Deus enviar outros, ele estava orando para Deus enviar ele. Ele não estava orando para que Deus fizesse algo com outros, ele estava orando para que Deus começasse a fazer a partir dele. Talvez você olhe para Neemias como aquele que foi enviado pelo imperador para poder restaurar os muros de Jerusalém, mas eu quero que você olhe de uma outra forma, olhe de uma perspectiva espiritual. Ele foi aquele que se colocou como sendo a resposta para aquilo que ele estava orando.
Ele foi aquele que orou para que Deus começasse a restauração a partir da vida dele. Nós precisamos mudar as nossas orações. Nós precisamos mudar a maneira que nós oramos. Nós não temos que pedir um avivamento a partir do outro, mas começar um avivamento a partir da nossa vida, a partir da minha vida.